Paris, 1973. Auge da Guerra Fria. Uma multidão imensa se reúne no aeroporto de Le Bourget para assistir o que prometia ser a batalha do século nos céus. De um lado, o Concorde, elegante, refinado, a joia tecnológica do Ocidente. Do outro, o Tupolev Tu-144, o supersônico soviético que o mundo apelidou de Konkordsky. O palco estava armado para um confronto histórico, mas o que o público presenciou naquele dia não foi um triunfo. Foi um desastre transmitido diante de 250 mil pessoas. Um dos acidentes mais chocantes e misteriosos da história da aviação. E antes da decolagem, o comandante Mikhail Kozlov, confiante, teria dito uma frase que hoje soa como presságio. Esperem só até nos verem voar. Aí vocês verão alguma coisa. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Enquanto o planeta vivia dividido entre o capitalismo e o socialismo, o Brasil atravessava o auge do chamado milagre econômico, comandado pelo general Emílio Garrastazu Médici. O país exibia crescimento acima de 10% ao ano, mas à custa de censura e repressão política. Nas rádios tocavam Sampa, de Caetano Veloso, Dura poesia concreta de tuas esquinas, e Eu Quero É Botar o Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio. Canções que discretamente desafiavam o regime. Do outro lado do mundo, a corrida tecnológica era feroz. Depois de mandar Yuri Gagarin ao espaço, a União Soviética precisava mostrar que também podia dominar os céus comerciais. A mensagem era simples. Se o Ocidente criava o Concorde, o Oriente criaria algo ainda mais rápido e mostraria isso para todos no maior evento aeronáutico da Terra, o Paris Air Show de 1973. O Tu-144 era a personificação da ambição soviética. Ele foi projetado pelo escritório Tupolev, sob uma diretriz direta de Nikita Khrushchev: superar o Ocidente por quaisquer meios necessários. E o avião foi desenvolvido em ritmo frenético. Em apenas 5 anos, realizou o primeiro voo, 31 de dezembro de 1968, tornando-se o primeiro avião comercial da história a ultrapassar Mach 2, 2 vezes a velocidade do som. Enquanto isso, o Concorde seguia o seu próprio caminho, refinado, um pouco mais silencioso, testado exaustivamente em conjunto por britânicos e franceses. O soviético, em contrapartida, era mais pesado, barulhento como um inferno e sedento por combustível. Para manter a velocidade supersônica, os 4 motores Kolesov NK-144 precisavam de pós-combustão contínua, o que fazia o avião beber querosene como um Maverick V8. Você pegou a referência? Maverick do filme do Top Gun, você tá falando? Ou Não, o Maverick? carro Maverick V8. Não sei disso. Não sabe, né? Você é muito jovem. A cabine do Tupolev era ensurdecedora. Relatos indicam de 90 a 95 decibéis. Isso é um show de rock, tá? E os passageiros se comunicavam por bilhetes, não por voz, porque um não escutava o outro. Mesmo assim, o Concorde tinha carisma. Exibia pequenas asas retráteis lá na frente, os famosos canards, que ajudavam na sustentação em baixas velocidades. Era um avião ousado, avançado e ao mesmo tempo instável, que era o reflexo da pressa política que o fez nascer. E você já reparou que na aviação e na nossa vida, quem para de aprender fica para trás? Em 1973, os soviéticos e ocidentais travavam essa corrida pelo avião mais rápido do mundo. Hoje, a corrida é por quem aprende melhor e mais rápido. E é por isso que nesta Black Friday vale muito mais investir em conhecimento do que em qualquer coisa material. Inclusive, nas aulas em grupo, que é uma das partes que eu mais curto no Cambly, você pode estar na mesma aula que um russo, um americano
E um francês? Então aproveite agora que o Cambly está com o menor preço da história, até 60% de desconto, com aulas de inglês a partir de R$ 37,00 por mês. É a chance de conversar com tutores nativos do mundo todo, aprender sotaques diferentes e se preparar para oportunidades que podem mudar sua vida. Em vez de mais uma blusa ou mais uma TV, que tal investir em você? Então use o código BF25aviões ou clique no link cambly.biz/BF25aviões, que está aí na descrição. Mas você tem que correr, tá? Porque acaba em poucos dias. No Cambly, cada aula é uma decolagem para o seu futuro. E o combustível é o conhecimento. Às 15h19 do dia 3 de junho, o Tu-144 decolou da pista 3 de Le Bourget. No comando, Mikhail Kozlov, um dos pilotos de testes mais respeitados da Tupolev. Ao lado dele, o copiloto Valery Mochanov e 4 engenheiros de voo. O plano de voo previa uma sequência de 11 minutos, idêntica à que eles tinham feito no dia anterior. E no dia anterior, sem problemas. Mas ali, diante do mundo, naquele dia especial, alguma coisa mudou. Kozlov fez toda a rotina do dia anterior. E quando estava se aproximando para o pouso, ele empurrou as manetes até o máximo. E os motores rugiram em pós-combustão total. E o Tu-144 iniciou uma subida quase vertical, atingindo 4.000 pés, 1.200 metros de altitude. A multidão aplaudiu extasiada. Só que em segundos, o céu se transformou em um pesadelo. O avião nivelou e mergulhou violentamente em um ângulo de quase 38 graus. Os pilotos tentaram recuperar o controle, os canards foram reestendidos, mas a força G se multiplicou, entre 4 e 5 Gs. A estrutura não aguentou. A asa esquerda se partiu e o supersônico soviético se desintegrou no ar diante de centenas de milhares de pessoas. Os destroços caíram sobre a pequena cidade de Goussainville, a apenas 6,5 km do aeroporto. 15 casas foram destruídas. Os 6 tripulantes e mais 8 pessoas no solo, incluindo 3 crianças, não sobreviveram. 60 pessoas ficaram feridas. O rugido dos motores deu lugar a um silêncio fúnebre. O que deveria ser o símbolo do orgulho soviético transformou-se em uma tragédia mundial. Enquanto o mundo tentava entender o que tinha acontecido, os jornais brasileiros noticiavam o desastre com espanto. Porque aqui se vivia um período de euforia com a expansão da aviação comercial. A Varig estreava novas rotas internacionais e o Brasil começava a sonhar com a sua própria indústria aeronáutica. Liderada por uma jovem empresa, a Embraer, que tinha sido fundada apenas 4 anos antes, em 1969. E esse acidente de Paris foi visto aqui no Brasil como um alerta. Nem mesmo as superpotências estavam imunes à pressa política e aos riscos da vaidade tecnológica. Mas o que realmente aconteceu dentro do cockpit do Tu-144? Teria sido erro humano? Espionagem? Uma falha de engenharia que condenou o avião ainda em pleno voo? Quando os destroços do Tu-144 ainda ardiam no subúrbio de Goussainville, uma nova corrida começava. A corrida por respostas. Mas essa seria uma investigação marcada por sombras, silêncios e política. O acidente aconteceu no auge da Guerra Fria. E logo ficou claro que descobrir a verdade seria tão difícil quanto atravessar a cortina de ferro. De um lado, engenheiros franceses da Dassault e da Aerospatiale. Do outro, uma comitiva soviética liderada pelo próprio Biró, né? Burô. Como é que eu falo? Birô. Acho que é Birô. Não, é um Birô. Põe aí, escreve Boreal no Google e... Burô, pelo próprio escritório da Tupolev. Vamos lá. Do outro lado, uma comitiva soviética liderada pelo próprio escritório de todo mundo da Tupolev. Ambos trabalharam lado a lado, mas com agendas completamente diferentes. O relatório conjunto franco-soviético foi publicado 8 meses depois do desastre, em fevereiro de 1974. E o resultado foi vago. O documento afirmava que nenhuma anormalidade havia sido encontrada no projeto da aeronave e que a tripulação havia se desviado do perfil de voo aprovado, atribuindo o acidente ao fator humano. Mas a causa final, oficialmente, foi marcada como
não identificada. Essa resposta burocrática e imprecisa não convenceu quase ninguém. Era como se o acidente tivesse sido arquivado sob o peso da política. E, como sempre acontece quando a verdade é abafada, as teorias começam a surgir. Vamos às teorias principais. Teoria 1, o Mirage francês. A versão mais popular na época dizia que o Tu-144 tentou evitar uma colisão com um caça Mirage 3. O Mirage estava, de fato, no ar naquele momento. Era uma aeronave de reconhecimento, o Mirage 3R, enviada pela Dassault para fotografar o supersônico soviético em voo. Mas o problema é que a tripulação do Tu-144 não havia sido informada da presença desse caça. E segundo essa teoria, o Mirage teria se aproximado demais e surpreendeu o Kozlov, que reagiu instintivamente com uma manobra evasiva brusca. E o mergulho seria uma tentativa de evitar o impacto no ar. Décadas depois, essa hipótese foi parcialmente confirmada. O Mirage realmente estava lá, equipado com câmeras e voando a baixa distância. Mas o papel direto no acidente nunca foi comprovado. E tinha um detalhe que enfraquecia essa teoria. Os canards, que são as pequenas asas dianteiras do Tu-144, que supostamente seriam o alvo das fotos, já estavam visíveis no solo antes do voo. Ou seja, não havia nada a ser espionado em pleno ar. Então a explicação do Mirage parecia plausível, mas não fazia sentido técnico. Teoria 2. A câmera que caiu. Uma outra versão surgiu dentro do próprio círculo soviético. Um dos engenheiros a bordo, o Vladimir Benderov, levava uma câmera de TV para registrar a exibição. E segundo essa hipótese, a câmera teria se soltado durante a manobra íngreme e bloqueado a coluna de controle do comandante Kozlov. Só que os cálculos físicos derrubam essa ideia. Porque durante a descida, o avião sofreu forças G negativas, o que faria qualquer objeto solto flutuar para cima e para trás, e não cair sobre os comandos. A câmera, portanto, não poderia ter causado a picada do avião. Mesmo assim, essa teoria simples, quase de cinema, permaneceu por anos como a explicação oficial extraoficial nos bastidores soviéticos. Teoria 3. O verdadeiro vilão agora. A análise, que é mais convincente, ela viria muito tempo depois. E foi publicada em um livro de memórias russo, chamado A Verdade sobre Aeronaves de Passageiros Supersônicas. E o autor, um engenheiro envolvido no próprio programa do Tu-144. E essa versão detalha um erro de projeto que transformou a manobra dos pilotos em uma armadilha inevitável. O Tu-144 usado em Paris estava equipado com um sistema experimental de estabilização automática, que se chama isso aí, ó. É algo como um piloto automático primitivo. Esse sistema era controlado por um painel de 20 chaves seletoras atrás do assento do copiloto. E durante os preparativos para o voo, 2 interruptores foram ativados. Um para estabilização lateral, que era o XE, e outro acidentalmente para estabilização longitudinal, o XB. Esse segundo switch jamais deveria estar ligado. Era um canal experimental de controle, sem filtros, sem certificação, e foi ativado por engano quando ativaram o outro. Enquanto os canards estavam estendidos, o sistema XB ficava inativo. Ficava ali, não entrava em lugar nenhum. É como se fosse um freio de segurança acionado. Mas quando se retraía os canards, esse canal era liberado. E quando chegou no topo da subida, o Kozlov retraiu os canards. E aí esse freio foi liberado. E o canal defeituoso entrou em ação. O sistema enviou um comando imediato aos elevons, que são as superfícies de controle da asa. E eles se moveram 10 graus para baixo. Foi como se o avião tivesse recebido uma ordem automática para mergulhar imediatamente. E quando percebeu essa súbita picada, o Kozlov reagiu. Ele puxou a coluna de controle, tentando recuperar o avião. Mas o sistema XB interferia e anulava o comando do piloto. Então, no último reflexo, o comandante ordenou que os canards fossem reestendidos. Quando os canards abriram, o XB foi desativado. Lembra? Ele só ativava com os canards fechados. Só que também fez com que os elevons, que estavam de forma abrupta para baixo, fossem completamente colocados
para cima, porque era o que estava acontecendo com a coluna de comando, os pilotos puxando. E a força aerodinâmica mudou de direção instantaneamente. O resultado foi uma sobrecarga estrutural estimada entre 4,5 e 5 forças da gravidade. A asa esquerda, ainda não reforçada e nunca testada para cargas estáticas completas, simplesmente se partiu. O Tu-144 entrou em rotação invertida. O combustível se incendiou e a aeronave se desintegrou a 280 metros de altura, a cerca de 350 nós, que dá 650 km por hora. Os motores, segundo os investigadores, continuaram funcionando até o momento da ruptura, o que descarta qualquer hipótese de falha de propulsão. Esse desastre de Goussainville deixou 14 vítimas fatais, os 6 tripulantes e 8 pessoas em terra, e 60 feridos, muitos com queimaduras graves. Mas além das vidas perdidas, o acidente destruiu algo simbólico: a aura de invencibilidade tecnológica soviética. Dentro da delegação soviética em Le Bourget, o clima era de luto e constrangimento. O desastre aconteceu no palco da vitória esperada, diante da imprensa internacional, e logo se transformou em uma ferida política. Os soviéticos encerraram a participação no evento, recolheram os destroços e retiraram do público qualquer acesso à investigação, impondo silêncio total. A imprensa ocidental, especialmente a francesa e a britânica, reagiu com perplexidade. O Le Monde chamou o episódio de "a tragédia que fez o céu de Paris chorar". Enquanto isso, jornais soviéticos como Pravda e o Izvestia tratavam o acidente como um incidente isolado, sem jamais mencionar falhas técnicas. A comissão franco-soviética, mesmo de posse desses dados técnicos, nunca os publicou oficialmente. O relatório entregue em 74 manteve o mesmo tom. Não foram encontradas anormalidades no projeto. A tripulação desviou-se do perfil de voo. Causa não identificada. Mas internamente, o escritório da Tupolev reconheceu o erro, porque as versões seguintes do Tu-144 receberam modificações no sistema de estabilização, limitando a deflexão dos elevons de 10 graus para apenas 5 graus. E reforços estruturais nas asas foram implementados antes dos próximos testes. Só que nada disso iria apagar aquele trauma lá de Paris. O desastre expôs não apenas uma falha técnica, mas um sintoma da pressa política que guiava o programa. Era o preço de querer provar superioridade tecnológica antes de garantir a segurança. Mas mesmo abalado, o programa do TU não foi cancelado imediatamente. A pressão política era grande demais para admitir fracasso. 4 anos depois, em 1º de novembro de 1977, o supersônico soviético finalmente entrou em operação comercial, numa rota semanal entre Moscou e Alma-Ata, no Cazaquistão. Era o modelo Tu-144S, ainda equipado com os motores NK-144, que precisavam de pós-combustão contínua. O voo, moçada, era tão barulhento, caro e desconfortável que não sei quem que voava lá, porque na verdade era um símbolo político. As passagens custavam 68 rublos, elas eram mais caras que a de um voo comum, mas mesmo assim os bilhetes se tornavam escassos rapidamente, todo mundo queria voar no supersônico. Só que havia um detalhe: as aeronaves elas não pertenciam à Aeroflot, pertenciam ao Ministério da Indústria da Aviação, apesar de estar pintado como Aeroflot. E os voos eram feitos por tripulações conjuntas. Era uma clara evidência de que o avião ainda era experimental e não um produto maduro para o transporte civil. Aí avançamos para 1978. Os engenheiros da Tupolev apresentaram uma versão aprimorada, o Tu-144D, equipado com motores Kolesov RD 3651A, teoricamente mais econômicos, mas a promessa de eficiência não resistiu à realidade. Os motores apresentavam problemas crônicos, vibrações, falhas em discos de compressor e baixíssimo tempo de vida útil. Depois de 50 horas já tinha que fazer manutenção. E então o pior se repetiu. Em 23 de maio de 1978, durante um voo de teste de pré-entrega, o Tu-144D, de matrícula CCCP 77111, sofreu um incêndio em pleno voo, causado por vazamento de combustível devido a uma fratura por fadiga em um tubo do sistema de alimentação. Fadiga no avião novinho. A tripulação percebeu uma discrepância de quase 5 toneladas de combustível, mas nem ligaram muito porque aqueles medidores estavam sempre com defeito, e aí eles não acreditavam. Quando tentaram ligar o APU, esse combustível que tinha vazado
se inflamou. O avião conseguiu pousar em emergência, mas 2 engenheiros de voo não sobreviveram ao incêndio. Esse foi o golpe final. Tupolev 144 jamais voltaria a transportar passageiros. Pouco depois desse acidente de 1978, todos os voos foram suspensos. E o Ministério da Aviação Civil passou a pressionar abertamente pelo encerramento do programa. E aí, no dia 1º de junho de 1983, o governo soviético assinou o decreto oficial de cancelamento definitivo do programa Tu-144. O avião que um dia simbolizou o orgulho nacional foi relegado ao hangar e a museus, transformado em laboratório de pesquisa. Mas, ironicamente, ele teria uma segunda vida inesperada. Nos anos 1990, em plena era pós-soviética, um dos últimos Tu-144 foi reconfigurado para servir como banco de ensaio supersônico em cooperação com a NASA. Batizado de Tu-144LL, ele foi utilizado para testes aerodinâmicos e de ruído, com o objetivo de estudar o comportamento de aeronaves a Mach 2 e novos materiais em configurações de asa. Então, durante algum tempo, o Konkordsky voltou a cortar os céus, agora não como símbolo de rivalidade, mas como símbolo de colaboração científica. O mesmo avião que havia caído vítima da pressa ideológica, se transformava ironicamente no instrumento de cooperação entre ex-rivais da Guerra Fria. Que legal, eu gostei dessa história. Uma boa história, trágica, mas uma boa história. A história do Tu-144 é ao mesmo tempo um triunfo e uma tragédia. Triunfo por ter levado a engenharia soviética aos seus limites. E tragédia porque o mesmo impulso que o lançou aos céus foi o que o destruiu. A obsessão de vencer o Ocidente a qualquer custo. Foi o colapso de uma ideia, a de que o orgulho nacional pode substituir o tempo de maturação tecnológica. O Céu de Paris, em 1973, testemunhou não apenas o fim de um avião, mas o início do fim de uma era. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade desse trabalho de pesquisa, você terá acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica aqui nos créditos finais dos vídeos em que ele aparecer para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.